Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para falar da vitória botafoguense 2-1 no estádio Amigão contra o 13. Botafogo que quebrou mais um tabu, né? A Belo Saf chegou e o Botafogo vem quebrando tabus, né? Já havia quebrado um tabu contra o Campinense, time que não vencia há 5 anos. Agora venceu o 13, que não vencia há 4 anos, e não vencia o 13 em Campina Grande há 7 anos, né? Então, um pouco mais de um mês aí, o Botafogo volta a se acostumar a vencer clássicos, né? Então, o impacto inicial da SAF já foi esse, né? O Botafogo que, a nível estadual, né? O Botafogo já não ganha o Paraibano há 6 temporadas, né? E nos últimos anos nem clássicos o time havia conseguido vencer, né? Então, as coisas vão voltando um pouco mais ao normal, né? O Botafogo é o time de maior receita, é o time que está numa divisão acima já há muito tempo. Então, era inadmissível que o Botafogo conseguisse passar 5 anos sem vencer o Campinense e 4 sem vencer o 13, né? Mas, enfim, as coisas vão voltando ao normal. E por falar em tabus da SAF, né? Até bom pontuar, até destaquei isso no meu Twitter. Terça-feira contra o Concórdia, Copa do Brasil. Se o Botafogo avançar, ele vai chegar à terceira fase após 6 anos, também algo que já não acontecia há bastante tempo e, como eu já disse, né, há 6 anos o Botafogo não ganha o Campeonato Paraibano. Então aí com a final do Paraibano é no final do mês, então em 2 meses a SAF já pode conseguir coisas que o Botafogo não conseguia no intervalo de 4 a 6 anos. Quando as coisas fora de campo se tornam um pouco mais lógicas e profissionais, o campo, as coisas dentro de campo também ficam mais fáceis, né? Então, a chegada da SAF deixou isso muito claro, que o Botafogo às vezes até meio se auto-sabotava, né? Uma coisa meio com algumas atitudes que claramente não ajudavam o clube. Mas enfim, vamos falar do jogo, né? Vamos falar da partida que eu não consegui ver ao vivo, né? Tava em outra missão na hora do jogo entre 13 e Botafogo, não consegui acompanhar ao vivo, mas achei um link no YouTube com o jogo completo e consegui acompanhar. Tive que recorrer à pirataria dessa vez, mas consegui ver a transmissão da TV Cabo Branco, inclusive ótima transmissão do Cristiano Sacramento, do Felipe Costa, Iaco Lopes, Ademar Trigueiro, enfim, cobertura muito boa do jogo dos companheiros. Mas minha análise sobre a partida, vou começar pela escalação do Botafogo, que me surpreendeu um pouco, né? O Botafogo entrou em campo com 4 atacantes de ofício, né? Guilherme Santos, Rodrigo Alves, Gustavo Ramos e Dourado. Então, chamou a atenção essa escalação mais ousada do Bussi, que eu gostei e que funcionou. Né? O Guilherme Santos estava mais ali como um jogador de meio de campo, né? Então, o Bussi não optou pelo Bruno Leite e nem pelo Falcão. E quem viu meu último vídeo aqui sobre a análise do elenco, ouviu o que eu disse, que o Bruno Leite é um jogador que não consegue ajudar tanto, né, ofensivamente, né, a criar jogadas no último terço. É um meio de campo ali que é um meio campista que está até virando mais um segundo volante, né, tá com mais cara de segundo volante do que de meia criativo. Então, quando você joga ali com dois volantes e mais o Bruno Leite, você acaba, às vezes, não tendo tanta força ofensiva, né? Então, acho que essa opção do Bussi em colocar o Guilherme Santos, que vem se mostrando um jogador bem, bem versátil, né? Já jogou na ponta, já jogou como referência. Agora, esse último jogo ali, mais como um meio-campista. Então, mostra que é um jogador que é importante ter um jogador desse no elenco, né? E consegue exercer várias funções. E funcionou, né? O Botafogo ali com um jogador a mais ofensivamente, mais agressivo, o Botafogo dominou, né? Assim, o Botafogo dominou o primeiro tempo. O Botafogo marcou em cima, né? Conseguiu controlar muito bem a etapa inicial, conseguiu ficar com a bola. O 13 chegou vez ou outra ali numas faltas, enfim, mas não conseguiu chegar com muito perigo em todo o primeiro tempo. E aí o Botafogo conseguiu abrir o placar, um cruzamento do Gustavo Ramos, né? Que acabou não sendo um bom cruzamento, né? Foi muito alto. A bola sobrou na esquerda para o Sid Clay, ele tocou para o JP Izep, né? Que jogou como titular no lugar do Thaleson, que estava suspenso. E o JP Izep
né? O menino JP Zep tem nome de escola particular, né? JP Zep parece nome de escola particular. E ele fez um belo gol, né? Fez um belo gol, inclusive jogou muito bem o JP Zep e abriu o placar merecido já. Acho que naquela altura do jogo o Botafogo já estava merecendo abrir o placar, né? Teve até no início do jogo, né, uma finalização dos primeiros minutos, né, do Dourado ali que ele perdeu. Enfim, o Botafogo sempre com volume, controlando bem o jogo, uma postura completamente diferente do jogo, né, da primeira fase. O Botafogo quis, né, quis a bola, quis jogar, quis procurar o gol. Até pareceu no primeiro tempo que o Botafogo era o mandante, né, e não o 13. Então o Botafogo impôs aí sua superioridade e conseguiu fazer o gol na assistência do Sid Clay, gol do JP e Zep, jogadores que chegaram com a SAF. Também importante pontuar isso. E aí, no segundo tempo, aí o Botafogo meio que deu ali aquela relaxada natural, o 13 cresceu, né, porque estava atrás do placar. Aí o Botafogo acabou tomando o gol de empate ali cedo, né, 5 minutos. E aí acho que foi vários erros, né? Primeiro o Sid Clay, que não conseguiu ir bem na marcação ali do jogador que fez o cruzamento. E aí a zaga foi mal, né? Sobretudo o Renier. Acho que o Renier, ele que estava ali na marcação do atacante, né? Do Schutz, né? O atacante do 13. Assim, era para ele ter travado a bola, assim. Ainda tinha um Lomar perto ali, mas eu acho que quem deveria estar na marcação era o Renier, ali do jogador. Ele deixou o jogador finalizar ali basicamente na pequena área, e aí também o Wallace aceitou, né? Vamos ser sinceros, a gente elogiou muito o Wallace aqui, contra a Portuguesa, foi importante, mas ele tomou um gol que não se pode tomar numa final, né? É um goleiro que tem crédito, tá? Eu acho que ele tem crédito pelo que ele fez até agora na temporada, mas agora ele tem uma sombra bem maior do que era o Saulo, né? Tanto que ele ganhou a posição do Saulo porque o Saulo estava muito mal. Mas aí ele tem agora o Michael. Na verdade, eu tô na dúvida se é Michael ou Mikael, tá? Enfim, eu chamo Michael. Pelo que eu lembro, ele era chamado no Santa Cruz de Michael, mas eu posso estar enganado. Depois vou tentar falar com a assessoria do Botafogo e tirar essa dúvida. Mas tem um goleiro que, em tese, até chega para ser titular, né? Pro Wallace manter a posição, ele vai ter que manter uma sequência boa por muito tempo. E falhou nesse gol contra o 13. Até acho que no resto do jogo o Wallace foi bem, tá? Eu acho que essa foi a única falha dele. Mas assim, é natural que se ele começar a ter falhas mais recorrentes, o Michael ou o Mikael, né? O goleiro que chegou do Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho que ele vai ser o titular, né? É um goleiro mais experiente, já jogou Série B, já jogou em clubes tradicionais. Então, o Wallace assim, vai ter que mostrar uma regularidade, até vai ser interessante a gente ver como ele vai reagir nos próximos jogos após essa falha, né? Para se manter como titular. Hoje eu manteria, tá? Não tiraria por causa da falha, mas, querendo ou não, um sinal de alerta começa a ser ligado, né? E como o Wallace nunca teve uma sequência em times relativamente grandes, né? E aí, na carreira, na verdade, a sequência que ele teve foi no CSP, enfim, times pequenos, né, aqui do estado. Ele nunca teve, nem times médios ele teve. E ainda mais num time como o Botafogo. Então ele já está beirando os 30 anos, mas é a primeira vez que ele, de fato, consegue uma sequência. Então, eu sei que talvez não seja justo, mas a exigência para ele vai ser maior, porque a gente não tem nenhuma experiência dele tendo uma boa sequência, né? Para você, não, pô, falhou agora, mas é um goleiro que em outros momentos já mostrou que consegue ser seguro por um longo período e tal. Como ele não tem isso na sua carreira, a exigência é maior e ele não pode falhar tanto, né? Porque aí ele fatalmente vai perder a posição para o Michael ou para o Mikael. Bom, mas sobre o segundo tempo, o Botafogo tomou o gol. Eu acho que o Botafogo deu uma acordada, né, ali depois do gol e conseguiu fazer, né, o gol ali
com o Henrique Dourado, né? Falta cobrada ali, a bola bateu na trave e o Dourado aproveitou num, num lance que todo o time do 13 reclamou, comissão técnica, algo completamente absurdo, né? Porque tinha um jogador deitado que dava claramente condição e um jogador da barreira, né? Que não era o que estava deitado atrás da barreira, estava mesmo na barreira, eu acho que ele também estava na mesma linha do Dourado. Então acho que não tinha apenas um jogador dando condição, como dois jogadores dando condição. Né? Então, gol legalíssimo do Botafogo. E aí o jogo, o 13 também atrás do placar, né? Precisando, ficou um jogo ali meio mais de transição, mas também muito parado, né? Muitas faltas. As equipes também não conseguiam criar chances tão claras. Não ficou um jogo tão bonito, né? Ali depois do segundo gol do Botafogo. Foi um jogo mais brigado do que exatamente jogado. E aí teve as expulsões, né? A expulsão do Dione, obviamente, corretíssima. Incrível como um jogador profissional tem uma atitude daquela, né? O torcedor do 13 deve estar extremamente irritado, porque é uma agressão ali claríssima ao jogador do Botafogo, né? Ao Guilherme Santos. Assim, muito assintosa, né? Para todo mundo ver. Chamou até a atenção, né? Que o Dourado foi chegar no Dione ali. Pô, o Dourado ficou indignado com a atitude do Dione, assim. Meu irmão, porque você fez isso? Não tinha nenhuma lógica, assim. Foi uma agressão muito clara, muito descarada. Enfim, eu não sei o que se passou pela cabeça do Dione, né? Enfim. Até posso imaginar, mas também não vou falar aqui. Mas completamente surreal, né? Surreal a expulsão do Dione. E aí o árbitro foi medroso, tá? O árbitro compensou, dando um segundo amarelo ali pro Guilherme Santos, que não fez sentido. O primeiro amarelo que ele recebeu, ok, né? Que chutou a bola lá. Mas o segundo, o árbitro quis dar uma compensada bonita, né? O árbitro não teve coragem. Era o Afro Rocha, né? Que tava apitando. Acho que era ele. Que até apitou bem, tá? Acho que apitou o lance ali, por exemplo, do gol que o 13 reclamou. Assim, acho que determinados árbitros poderiam até voltar atrás, achar a reclamação tão assintosa que poderiam cair ali naquela armadilha lá do pedido de impedimento. Mas fato é que ele até caiu nesse lance, né? Acho que também ele quis dar uma compensada ali. Então, estava com uma atuação quase perfeita o árbitro do jogo, mas essa, essa expulsão do Guilherme Santos não fez nenhum sentido. E aí o jogo meio que, enfim, continuou ali numa vibe meio 13 tentando. O 13 até melhorou, né? Depois quando teve as duas expulsões. O 13 teve alguns cruzamentos e tal. Teve uma jogada do Diego Ivo, né? Que bateu na perna dele, subiu. Um gol que ele perdeu. Foi a melhor chance do 13, né? Mas, no geral, foi um jogo até controlado do Botafogo. Assim. O Wallace não teve que fazer tantos milagres. O 13 não teve chances tão claras. Né? E aí o Botafogo, claro, com 2-1, o jogador expulso e tal, apesar de ter sido uma expulsão para cada lado, o Botafogo até se preocupou mais em levar a vantagem para uma pessoa, que era o correto. Também não quis se expor tanto. E o jogo acabou 2-1. Né? Então, vitória importante, classificação encaminhada, e eu até acho que, além do resultado, deixou a classificação encaminhada, o melhor jogador do 13 não vai jogar o próximo jogo, né? O peso da ausência do Dione para o 13 é muito maior do que o peso da ausência do Guilherme Santos para o Botafogo. Né? Então, ainda mais esse Botafogo aí com várias contratações. Claro, com um desfalque, mas que não pesa tanto como vai pesar a ausência do Dione para o 13. Né? Então, acho que o Botafogo encaminhou, né? Acho que dá para dizer ali que se a gente for colocar em porcentagem, acho que é 80-20 para o Botafogo, no mínimo. Né? Joga em casa, apoio da sua torcida, com a vantagem do empate. Então o Botafogo tem tudo para chegar à final do Campeonato Paraibano. Algumas coisas que ainda para falar desse jogo em relação aos jogadores relacionados, né? A gente já percebe que alguns jogadores perderam bastante espaço. Mariotto, Paul Henry, né? Jogadores que não foram relacionados para o confronto. A gente vê que o Falcão não estava no banco, mas não entrou no jogo. Né? O
O Bussi preferiu colocar o Guilherme Santos, por exemplo, ali para fazer o meio de campo. Não quis colocar o Falcão e quando teve que fazer uma alteração aí no meio de campo, ele até colocou o Bruno Leite. Até porque, até pelo contexto do jogo, até fazia mais sentido realmente o Bruno Leite do que o próprio Falcão. Mas é jogadores que a gente já percebe que vão perdendo mais espaço, né? E avaliações positivas do Botafogo, eu acho que o JP Zep foi muito bem. Assim, um jogador que eu falei, pô, tenho minhas dúvidas e tal, se é um jogador que vai, enfim, realmente agregar tanto, não foi titular em muitos jogos do Figueirense, que nem era um grande time e tal, mas é um jogador jovem também, evoluindo, mas fez uma boa estreia como titular, né, contra o 13. Até acho que foi um dos principais destaques da partida. Dourado com faro de gol, né? Dourado já tem 3 gols aí nessa passagem do Belo. Acho que é um cara que tende com o tempo, pegando mais ritmo, fazendo mais gols, pegando confiança. Acho que é um cara que vai ajudar bastante. Acho que vai ser, de fato, titular. E o Gama também, né? Achei o Gama, gostei da atuação dele. Sid Clay participou do gol, né? O Sid Clay tá um pouco, talvez, ainda precisando ajustar a forma física, né? Não vai ser muito diferente do que isso, tá? Porque ele sempre foi um jogador ali mais fortinho, digamos assim. Mas você já percebe que o cara é outro nível, outra leitura de jogo, né? Poderia ter ido melhor na marcação ali do cruzamento, né? Que saiu o gol 3, poderia, mas você percebe que é um cara que também com o tempo tende a melhorar. Então as contratações, né, da Belo Saf foram primordiais para o time crescer de rendimento, né? Sem as chegadas dos reforços, assim, não ia ser na base da motivação que o Botafogo ia conseguir grandes coisas, né? Como ser campeão paraibano, classificação em Copa do Brasil. Realmente precisava qualificar o elenco e o Botafogo está com o elenco mais encorpado, com jogadores ali que você consegue enxergar qualidades para levar o Botafogo aos principais objetivos aí desse início de temporada, que é campeão paraibano e também passar do Concórdia na terça e avançar mais uma fase na Copa do Brasil. Bom, então é isso, né? Acho que analisei aí 13-1, Botafogo 2, Botafogo bem próximo aí da final do Campeonato Paraibano, que já garante vaga na Copa do Brasil. Super importante, mas mais do que isso, é importante Botafogo ser campeão paraibano. Tá certo? Gostou do vídeo? Deixa o like, dá o joinha, né? Comenta aí, se inscreve, compartilha com a galera. Tamo junto e até a próxima.